Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula complementar do Instituto Espaço Bela Vita, Escola de Formação e Capacitação Profissional em Psicanálise. E o tema que vamos abordar aqui é sobre o narcisismo. E que tema interessante! Tenho certeza que você vai aproveitar bastante esta aula aqui, porque vamos procurar conceituar o narcisismo a partir do olhar da psicanálise e também vamos entender como a sociedade enxerga o narcisismo e até buscar as definições mais técnicas a respeito do transtorno de personalidade narcísica. Com certeza está no senso comum, muitas pessoas até rotulam outras de narcisistas sem saber exatamente o que vem a ser isso. Então vamos estudar juntos aqui e procurar compreender este fenômeno que é muito interessante e desperta de fato muito interesse nas pessoas. O que vem a ser então o narcisismo? Antes de mais nada, vamos procurar compreender aqui no senso comum o que vem a ser o narcisismo. Então, dentro do senso comum, costuma-se apegar a frases que reduzem ou mesmo que caricaturam este fenômeno. Muitas vezes misturam características de personalidade com o transtorno em si. Então, bastante atenção. Não é porque a pessoa tem certos traços de personalidade que isso fará dela necessariamente alguém narcisista. Por exemplo, as frases. Ele ou ela só pensa em si mesmo, adora se olhar no espelho, se acha o centro do universo, não aceita críticas de jeito nenhum, vive de aparências, sempre precisa ser o melhor em tudo, adora ser bajulado ou bajulada, não sente empatia por ninguém, quer sempre estar no controle, está sempre contando vantagem. Essas frases que nós lemos aqui, elas simplificam demais a questão. O transtorno, do ponto de vista clínico, é muito mais complexo, pois envolve vulnerabilidade escondida, dificuldade de lidar com sentimentos de inferioridade, estratégias psíquicas, muitas delas sim inconscientes, para manter uma autoimagem idealizada. Veja nos grifos: vulnerabilidade, dificuldade, inferioridade e autoimagem idealizada. Você já parou para pensar que essas são características do narcisista? Porque normalmente as pessoas pensam que o narcisista é alguém muito cheio de si, que monta uma imagem social de que ele não falha, de que tem sempre a razão, de acordo com as frases que nós lemos ali. Porém, essas frases podem estar escondendo esses fenômenos psíquicos aqui, de vulnerabilidade, dificuldade, inferioridade. Então, o ideal que ele quer ter, mas não consegue atingir, portanto, tem muita complexidade aí. Vamos procurar entender tais complexidades. Só que antes disso, vamos procurar também identificar de onde surge esta palavra, narcisismo. Vem do mito de Narciso, que por sua vez é da mitologia grega e atravessa séculos como uma das narrativas mais simbólicas sobre identidade, desejo e ilusão. Olha os grifos: identidade, desejo e ilusão. Mais ou menos o que a gente já leu no nosso slide anterior sobre vulnerabilidade, inferioridade, ou seja, como a pessoa se vê, como de fato ela reage à vida, às pessoas. Alguém que sabe quem é, alguém que identifica o seu desejo, ou alguém que se ilude com a sua própria imagem ou com as coisas da vida. Na mitologia, Narciso era um jovem de extraordinária beleza, filho da ninfa Leríope e do deus Rio Cefiso. Desde pequeno foi profetizado que teria uma vida longa, desde que nunca conhecesse a si mesmo. Uma frase enigmática que já carrega o destino da história. E que frase, hein, caro aluno e aluna? Ele teria uma vida longa desde que nunca conhecesse a si mesmo. Mas não é exatamente isso que nós queremos para a nossa vida? Conhecer a nós mesmos? Não é isso que o próprio oráculo de Delfos revela para Sócrates? Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, ao contrário do que nós podemos reconhecer aqui no mito, é o que vai nos dar paz, vai, quem sabe, nos conectar no caminho da felicidade, quem sabe identificar os nossos gatilhos para que, de alguma maneira, a gente não entre em autossabotamento ou autobloqueio, impedindo o desenvolvimento das nossas competências, dons e talentos.
Segundo a versão mais conhecida do mito de Narciso, ele rejeitava todos os que se apaixonavam por ele, incluindo a ninfa Eco. E vem daí que também, quando a gente fala a nossa voz e aquilo ecoa, né? Isso vem também da mitologia, né? Essa palavra Eco é o nome desta ninfa, que definhava de tristeza após ser desprezada. Como castigo por sua arrogância, os deuses, marcadamente a deusa Nêmesis da mitologia, fizeram com que Narciso se apaixonasse pelo próprio reflexo ao se inclinar sobre um lago cristalino. Incapaz de se afastar da imagem, ficou preso a ela, consumido por um amor impossível. Outro grifo importante que nós vamos entender nos desdobramentos dos conceitos que vamos trabalhar aqui, que este amor impossível que o narcisista sente por si mesmo, um amor que só olha para si e não consegue se conectar com ninguém de maneira profunda, de maneira voluntária, de maneira afetiva, muito mais simples. Diante deste fascínio mortal, nós vamos identificar vários desfechos nas várias versões do mito de Narciso. Em algumas delas, o Narciso morre por afogamento enquanto tentava abraçar ou beijar seu próprio reflexo na lagoa. Em outra, Narciso definha de fome e sede à beira da água, consumido pelo amor à sua imagem, transformando-se em uma flor que leva o seu nome, a flor Narciso. E outra ainda, simplesmente Narciso desaparece, deixando para trás apenas a flor amarela e branca como lembrança. O mito é carregado de simbolismo, o encontro com a própria imagem, a confusão entre realidade e ilusão, o desejo impossível de unir-se a si mesmo, e Freud resgatou essa figura para pensar o conceito de narcisismo na psicanálise, onde a energia libidinal se volta para o próprio eu, a energia praticamente toda ela, em vez de se dirigir a objetos externos. Veja que interessante, então, nessa construção do mito de Narciso, como Freud vai trazendo esses elementos desse desejo por si mesmo, ou então desse hiperfoco em si mesmo, e vai considerar os outros como ferramentas para dar suporte a este amor impossível, este amor que tenta se conter todo em si mesmo, não entregando praticamente nada para o outro. Vamos então seguir aqui compreendendo como foi que Freud definiu o narcisismo. Ele vai pontuar algumas questões que são bastante interessantes para a gente compreender mais amplamente este fenômeno do narcisismo. Nos nossos slides, vamos abordar o chamado narcisismo estrutural ou estruturante ou mesmo normal, dependendo das versões que nós temos acesso. Nesse narcisismo estrutural, claro, com o olhar da psicanálise, Freud usa o Narciso, o mito de Narciso, como uma metáfora para descrever a libido voltada para o próprio eu. Ele introduz esse conceito em 1914 num texto, Introdução ao Narcisismo. Bastante interessante. Hoje nós compreendemos que o narcisismo ele está desde das primeiras fases da vida e também ele se torna mais complexo na fase fálica quando, segundo a teoria freudiana, as relações objetais ficam mais marcadas. Então, quais são as primeiras ideias? A primeira é que é o narcisismo primário, que é o estado inicial do bebê em que toda a energia libidinal está investida no próprio eu, ou seja, o bebê tem no seu próprio corpo as zonas erógenas, entre elas a boca, por exemplo, na fase oral, em que ele percebe todo esse prazer pela boca, então ele quer introduzir objetos, ele quer o seio materno, quer chupeta, quer mamadeira, o bebê quer introduzir coisas na boca, porque este é o contato do bebê com o mundo, este é o contato que traz para ele muitas vezes a segurança, traz para ele a alimentação, traz para ele o conforto. Então ele quer tudo para ele. E é uma fase necessária. Antes de investir a libido em objetos externos, por exemplo, pessoas, coisas no mundo, a criança precisa consolidar uma imagem de si. Veja que
toda essa energia que a criança tem do alto investimento, investir nela, ou seja, ela não consegue entender lá nas suas primeiras semanas, meses de vida, que o outro é algo diferente dele. É como se ele estivesse sozinho no mundo. Então agora ele tem o conforto do colo da mãe, do pai, dos seus cuidadores, como algo que o acalma, que o dá o suporte para ele, que o torna, que traz segurança, alimentação, ainda que ele não compreenda toda essa dinâmica. Com o desenvolvimento psíquico, o amadurecimento do cérebro, o desenvolvimento da pessoa, ela começa agora a investir essa energia no outro. Mas veja que primeiro ele começa a amar-se a si mesmo, ainda que não seja um conceito da criança, mas ele começa a amar, querer as coisas para si. Porque quem não ama a si mesmo terá muita dificuldade de amar o outro. Por isso que essa consolidação da imagem passa por esse desenvolvimento de querer as coisas básicas para si de uma forma legítima. Então, amar a si mesmo não é narcisismo. Amar a si próprio não é doença. É doença quando nós só amamos a nós e não amamos a mais ninguém. Doença com aspas, é claro que é um transtorno, mas quando a pessoa ela só ama a si e não consegue externar, não consegue amar a ninguém mais, ela está investindo toda a energia libidinal de forma exclusiva nela própria. Mas também temos o chamado narcisismo secundário. Ocorre quando a libido que foi investido nos objetos retorna para o próprio eu. Por exemplo, em casos de doenças, lutos ou mesmo alguns retraimentos, muitos deles provocados por transtornos como a depressão, em que a pessoa retira a energia dos outros e a recoloca em si. Vamos então imaginar o seguinte: a pessoa teve uma perda, passou por uma perda, perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa dos seus afetos, pode ser que ela tenha perdido a sua saúde, perdido o emprego, ou uma perda de algo que ela mantinha uma relação afetiva profunda. Quando isso ocorre, entra o processo do luto, que é todo esse sofrimento causado pela ausência do meu objeto de afeto, causado pela perda. E quando isso ocorre, a pessoa ela fica autocentrada de novo. Então parece que só ela, ou então ela sofre mais do que os outros, dói muito nela essa perda. Então ela faz esse novo olhar para si, ou essa retomada dessa energia libidinal para si mesma. Então ela pode entrar numa condição vitimizante, ela pode desistir até de um monte de coisas na vida por conta da perda, ou seja, ela faz um olhar para a sua própria dor. Isso vai se chamar narcisismo primário, quando ela recanaliza toda a atenção, todo o afeto nela própria para tentar lidar com a perda, lidar com a dor. Por isso que para a pessoa sair de um processo de luto, por exemplo, ela precisa trabalhar as suas resoluções para voltar a investir o seu amor no outro novamente, porque enquanto está naquela dor ele não consegue fazer isso, ela está extremamente hiperfocada na própria dor. Pode ocorrer com doenças, quando ela recebe também um diagnóstico de uma doença que pode ser muito incapacitante, então ela pode fazer, não é que vai fazer sempre, mas isso pode ocorrer dela se tornar o centro de suas próprias atenções e imaginar que todo o seu entorno precisa dar suporte a ela porque ela está sofrendo, ela está na angústia, ela está doente. Só que na psicanálise ainda vai além, porque nesse processo do narcisismo, além do primário, além do secundário, agora temos também a construção do ideal de eu. Freud reformula a ideia de que cada sujeito constrói um ideal interno, que é herdeiro do narcisismo primário, do narcisismo infantil. E esse ideal de eu serve como modelo que guia as nossas ações, grifo agora, mas também pode ser fonte de sofrimento, pois nos confronta com as nossas próprias falhas. Quando uma pessoa ela é criada dentro de uma, aspas, bolha, então nessa bolha onde ela é poupada, onde ela é extremamente validada mesmo quando errada, então talvez ela
constrói um ideal de que todo mundo tem que validá-la, que todo mundo tem que aceitá-la como ela é. Só que quando isso vai para a vida, a pessoa cresce, adolescente, adulto, talvez ela não vai ter as validações que ela tinha na casa dela, dos pais. Ou seja, então existe esse descompasso e que pode produzir nela um sofrimento psíquico. E por último, nós temos aqui esse narcisismo chamado patológico, transtorno, quando a libido fica excessivamente fixada no eu, quando não exclusivamente fixada no eu, em relação ao mundo e com os outros fica empobrecida. Quando eu faço este investimento só em mim, excessivamente ou exclusivamente em mim, a minha relação com os outros ela fica pobre, ela fica carente de desenvolvimento, de afeto. Em alguns casos, quadros clínicos, como por exemplo na psicose, o narcisismo secundário se manifesta de forma intensa, com retração quase total do investimento objetal. Portanto, na psicanálise, o narcisismo não é apenas vaidade ou egocentrismo. Isso pode ser um traço de personalidade, mas uma estrutura fundamental da vida psíquica. Todos precisamos dele para existir, mas em excesso ou mal elaborado pode se tornar uma fonte de sofrimento. Veja então que se eu não aprendo a amar a mim mesmo, dando conta deste narcisismo primário, e se o narcisismo secundário não ocorre a ponto de eu olhar para a minha própria dor, não negá-la, mas olhar a minha própria dor e me permitir sentir essa própria dor, ainda que eu não precise culpabilizar ninguém por isso, se eu não faço isso, então eu não sei o que é construir uma identidade sobre mim mesmo. Parece que eu vivo para agradar o outro o tempo todo, eu vivo em função do outro o tempo todo. Quem vive assim o tempo todo para agradar o próximo, não sabe nem fazer uma escolha para si mesmo, tudo dessa pessoa fica para um segundo plano, tudo dessa pessoa fica para depois, então ela não desenvolveu este narcisismo que é normal, que precisa ocorrer. Não é um transtorno isso. Isso é amar a si mesmo, é gostar do que vê no espelho, é poder olhar para si e sentir aquele orgulho bom, assim, daquele que diz, poxa, que bom, eu fui capaz de fazer isso, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude, eu me esforcei. Agora tem muitas pessoas que simplesmente não validam a si mesmas, elas sempre se sentem assim inferiores, elas falam sobre si mesmas que são incapazes, que são burras, que não conseguem fazer nada direito. Passa sim por um complexo de inferioridade, passa sim também por uma baixa autoestima, que é esta ausência do amor próprio, que é essa ausência da valorização de si como ser humano. Então o narcisismo ele é importante porque ele pode ajudar a desenvolver uma autoestima saudável, em que a gente sabe dizer sim, sabe dizer não, sabe trabalhar a vida estando nela como um agente, como um protagonista também. Então, o narcisismo primário, secundário, eles vão ocorrer na vida sempre. O problema todo, e claro, também a construção do ideal do eu, mas o problema todo vai ocorrer quando isso se torna exagerado, patológico, e nós vamos procurar entender as raízes deste sentimento ou deste comportamento em algumas análises mais aprofundadas nesse transtorno de personalidade. Vamos olhar um quadro comparativo do mito de Narciso para o narcisismo na psicanálise. No nosso slide, o mito de Narciso. Narciso é um jovem de beleza extraordinária, admirado por todos. Na psicanálise, o eu é tomado como objeto de investimento libidinal, fonte de fascínio e idealização. Então, temos esse correlato de alguém que é muito bonito, de uma beleza extraordinária e que é admirado. Agora na psicanálise. Eu preciso me admirar, eu preciso também gostar e amar a mim mesmo. No mito, rejeita o amor dos outros, não consegue investir afetivamente em ninguém. No narcisismo,
a libido se recolhe do mundo externo e fica concentrada no próprio eu. Agora, aqui nós estamos falando de um desvio desse narcisismo que seria normal e estruturante para um narcisismo agora que já tende a uma psicopatologia. No mito, ao ver o reflexo no lago, apaixona-se por sua própria imagem. Na psicanálise, o sujeito constrói uma imagem idealizada de si, o ideal de eu, que pode ser formada de desejo e fonte, de desejo e aprisionamento. No mito, fica preso diante da própria imagem, incapaz de se desligar dela. Na psicanálise, o excesso de narcisismo pode gerar um fechamento dessa pessoa para com os outros, para com o mundo, dificultando vínculos com o outro, quando não entregando relações tóxicas, abusivas. No mito, definha e morre, consumido pelo amor impossível à sua própria imagem. Na psicanálise, em especial na clínica, o narcisismo patológico pode levar a um empobrecimento psíquico e ao isolamento, visto que as pessoas no entorno do narcisista já começam a evitá-lo. E no mito, de sua morte nasce a flor Narciso. E na psicanálise, Freud considera o narcisismo também uma etapa necessária da vida psíquica. Dele nascem estruturas fundamentais do eu. Se nasce uma flor na morte do narcisismo, na psicanálise nascem estruturas fundamentais do eu, estruturas essas amplamente estudadas no aparelho psíquico com a luz da própria psicanálise. Então nós temos esta brilhante história de Narciso sendo aplicada na psicanálise conforme Freud a entendeu, a compreendeu e trouxe para a nossa compreensão da formação do psiquismo do ser humano. Em resumo desta primeira parte, desse narcisismo estrutural, normal ou estruturante, ele é absolutamente necessário para que nós possamos ter uma boa imagem a nosso respeito. E ter uma boa imagem a nosso respeito não é negar as falhas ou passar por cima delas ou simplesmente ignorá-las, mas entender que nós estamos em desenvolvimento intelectual, acadêmico, profissional, relacional, afetivo, tudo é o desenvolvimento e a gente precisa gostar de si mesmo. É necessário que a gente ame a si próprio para que a gente tenha condição de oferecer ao outro o amor também, já que não se dá o que não se tem. A gente não pode oferecer algo que nós não tenhamos. Quem se ama, ama melhor, ama ao outro, consegue amar ao outro. Quem não se ama não tem o que entregar. Então, o narcisismo ele é importante nas suas estruturações psíquicas e, novamente, os seus excessos, a má elaboração. Aí sim nós temos o problema que nós vamos olhar a seguir, que é o conhecido transtorno de personalidade narcísica ou TPN, transtorno de personalidade narcisista ou narcísica. Vamos então entender o que vem a ser isso. À luz do DSM, o DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Este manual é usado mundo afora como um guia para compreender as definições de muitos transtornos mentais e emocionais. Temos também a Classificação Internacional de Doenças, a CID, que é utilizada também no mundo todo, mas em especial a DSM traz algumas características e o indivíduo tem que apresentar ao menos 5 dessas 9 características para que ele possa ter um diagnóstico de transtorno de personalidade narcísica. Lembrando que o diagnóstico é feito pelos profissionais habilitados para fazer o diagnóstico e poder laudar. Portanto, isso é feito por um psiquiatra ou por alguém que tenha uma especialização em neuropsiquiatra, neuropsicólogo. Eles farão o laudo, vão laudar isso, mas isso não impede do profissional psicanalista identificar
esses sintomas e trabalhar com base nesses sintomas. E quais são tais sintomas? O primeiro é sensação exagerada de autoimportância. Creem ser superiores e talentosos de forma infundada. Segundo ponto, fantasias de grandiosidade ou de sucesso. Preocupação excessiva com fantasias de sucesso ilimitado, poder, beleza e amor. Fantasia, hein, pessoal? Não está calcado na realidade. Terceiro, crença de ser especial e único. Convicção de que são únicos e só devem se associar a outras pessoas de alto nível, ainda que baseados no interesse, ainda que essa associação com outras pessoas também não tem nenhuma vinculação afetiva, mais importante ou mesmo durável. Ponto 4. Necessidade de admiração excessiva e constante. Requerem ser admirados incondicionalmente, não importa o que ele faça, tudo dele merece admiração. 5. Sentimento de merecimento. Acreditam que têm direito a cuidados e favores especiais. 6. Exploração dos outros. Utilizam as outras pessoas para atingir seus próprios objetivos, isso de uma forma praticamente sem empatia nenhuma. Eles simplesmente não têm problema em descartar pessoas que não atendem a esses próprios objetivos. 7. Falta de empatia. Tem dificuldade em reconhecer e compreender os sentimentos alheios. Aliás, muita dificuldade. 8. Inveja. Invejam os outros ou acreditam que os outros os invejam. E é uma inveja de aniquilação. É uma inveja de tentar tirar do outro tudo que ele tem. Não é querer o que o outro tem, mas é querer que o outro não tenha nada. E 9. Arrogância e altivez. Apresentam atitudes arrogantes e soberbas. Portanto, 9 características descritas no DSM e que, ao apresentar pelo menos 5 desses sintomas, não importa a ordem, não precisam ser sequenciais, mas apresentando 5 desses sintomas, já está passível de um diagnóstico de transtorno de personalidade narcísica. Portanto, não devemos nos apressar, caro aluno e aluna, em rotular ninguém. Aliás, não devemos nunca, como profissionais da psicanálise, rotular qualquer pessoa. Se a pessoa está passando por uma fase, ou se ela tem alguma característica de egoísmo, egocentrismo, ou muito vaidosa, isso não faz dela alguém que tenha transtorno de personalidade narcísica. É muito mais complexo. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas vão rotulando umas às outras o tempo todo. Alguém aparece lá numa rede social, mostrando uma aquisição, mostrando uma viagem, mostrando um lugar onde ela está, querendo divulgar, né, os seus feitos, o seu sucesso. Alguém já vai dizer, olha aí, tá vendo? Isso é o narcisismo, esse é um narcisista, ele quer sobressair sobre todo mundo, acha que é melhor que todo mundo. Talvez seja só uma carência, uma busca de validação, seja apenas algo que de exagero, digamos assim. Isso só por isso não faz uma pessoa ter o transtorno, que é muito severo. É um transtorno de personalidade, não é algo tão simples assim. Então, não vamos nos apressar jamais em eleger alguém como narcisista, sendo que ela não tem as demais características ou pode estar apenas passando por uma fase da vida, um momento de vida, e já vão lá muitas pessoas classificá-lo, rotulá-lo de narcisista. Então, todo cuidado é pouco com relação a isso, visto que o narcisismo é um fenômeno que adoece a muitas pessoas que convivem com ele, quando ele também pode ser considerado uma pessoa que padece de tal fenômeno. Agora vamos olhar também como a psicanálise vai trazer essas características do transtorno de personalidade narcísica. Aqui no nosso slide, do ponto de vista psicanalítico, não é entendido, como acabamos de pontuar, como vaidade em excesso ou amor próprio exagerado, mas como uma organização defensiva do eu, marcada por fragilidade interna e necessidade de sustentação externa. Isto é muito importante. Por quê? Vamos entender que o narcisista, ele não é só alguém que
traz esses sintomas que o colocam numa condição de superioridade, ao mesmo tempo que coloca as outras pessoas numa condição de inferioridade. Ele faz isso porque ele é marcado por uma fragilidade, é alguém frágil. Vamos ver então algumas características: grandiosidade e autoidealização, como vimos também na definição da DSM. O sujeito apresenta um eu grandioso. Agora olha o grifo. Como defesa contra sentimentos de vazio e insuficiência. Portanto, o narcisista é alguém que enfrenta o seu próprio sentimento de insuficiência, de vazio. Fragilidade da autoestima. Apesar da aparência confiante, há uma vulnerabilidade extrema. Críticas, rejeições ou frustrações podem gerar raiva intensa ou retraimento. Normalmente, sim, o narcisista ele tem uma raiva intensa, ele pode agir até com bastante ódio. Empobrecimento dos vínculos no ponto 3. As relações tendem a ser mais instrumentais, ou seja, os outros são vistos mais como prolongamentos do eu do que como sujeitos autônomos. Muito importante isso. Ele não consegue entender que o outro tem o seu próprio gosto, sua própria vontade, seus próprios desejos, suas próprias características. Ele os vê como suas propriedades, como prolongamento do seu próprio eu. 4. Oscilação entre onipotência e desvalia. A pessoa pode alternar entre se sentir superior ou se sentir sem valor nenhum, revelando a instabilidade do eu. De qualquer maneira, sempre está autocentrado. Mesmo quando ela se sente superior, ela está querendo dizer que ela é a melhor ali de todas. E agora, quando ela se sente inferior, ela também vai fazer um processo vitimizante. E nesse ponto aqui se parece com o narcisismo secundário. Por isso que se fala que às vezes as pessoas que se fazem muito de vítimas são narcisistas, mas é um narcisismo distorcido do narcisismo secundário, quando passa por doenças, sofrimentos, incapacitações, luto. Aí ela faz esse vitimismo inconsciente muitas vezes e alguém vai dizer, é narcisista. Não é narcisista no sentido patológico. Um narcisista está vivendo aquele momento e se vitimizando. Então se parece um pouco com esse ponto 4 aqui. Só que aqui nós estamos falando do transtorno de personalidade narcísica. Portanto, esta pessoa que pode se sentir sem valor nenhum, em algum momento ela vai culpar os outros por isso. Ela vai dizer, ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém consegue sentir a dor que eu sinto. Então ele vai cobrar uma empatia que ele mesmo nunca foi capaz de oferecer. E número 5, por falar em empatia, dificuldades efetivas com a empatia. Não é que exista uma ausência total de empatia no sentido estrito sensu, mas a dificuldade de sustentar o reconhecimento genuíno do outro, já que isso ameaça o frágil equilíbrio interno. Veja que alguém que tem transtorno de personalidade narcisista tem um frágil equilíbrio interno. Então, ele não quer entregar demais afeto, ou pelo menos entregar esse afeto de maneira muito superficial, excessivamente superficial, porque parece que ele vai revelar esta fragilidade interna. Então ele prefere não fazer isso, não entregar este eu frágil, este eu que tem sentimento de insuficiência, este eu vulnerável, que são sentimentos inconscientes que o narcisista tem. E se isso começa a vir à consciência, ele vai tentar rejeitar e rebater esses sentimentos. E aqui vai então um resumo entre o narcisismo estrutural ou normal e o narcisismo patológico, o transtorno de personalidade narcísica. No estrutural, necessário para a constituição do eu, como nós já falamos anteriormente, ou seja, amar a si mesmo é necessário para a constituição do eu, do nosso ego. No patológico, é marcado por uma fixação ou regressão que prejudica a vida psíquica.
No estrutural, base saudável da autoestima e do amor próprio. No patológico, autoestima instável, oscila entre grandiosidade e sentimentos de vazio ou mesmo de desvalia, alguém que não se valoriza. No estrutural, normal, permite investir libido em si mesmo e no outro. Equilíbrio entre eu e os objetos. Lembrando que em psicanálise, objeto é tudo aquilo que é externo ao eu. Pessoas, coisas, situações, tudo que é externo ao eu se nomeia como objeto. No patológico, retração libidinal, dificuldade de investir genuinamente nos outros, que são vistos como extensões do eu. Isso aqui merece mais um comentário. No normal, eu amo a mim e amo ao outro. No patológico, eu só amo a mim, ou então eu preciso amar a mim o tempo todo e não consigo amar mais ninguém, porque todo o meu amor já gasto comigo mesmo, no patológico. No estrutural, relaciona-se com a construção do ideal de eu que orienta metas e desejos. No patológico, o ideal de eu torna-se tirânico, exigindo perfeição, elevando a constante frustração. Exige perfeição dos outros e às vezes de si mesmo, e o que obviamente vai levar a frustrações, já que se tem uma coisa que nós, como seres humanos, não temos, é perfeição. Somos falhos e suscetíveis à falha. No estrutural, facilita vínculos afetivos, a empatia e reconhecimento do outro. No patológico, relações superficiais utilitárias, dificuldade em reconhecer o outro como sujeito autônomo, ou seja, o narcisista quer usar o outro conforme a utilidade que ele enxerga no outro. E, por último, no estrutural, é flexível, suporta críticas e frustrações sem se desorganizar. No patológico, o que nós temos? Fragilidade. Críticas podem gerar raiva intensa, desproporcional, irracional, retraimento ou sentimentos de aniquilação. Portanto, estão aqui algumas considerações a respeito do que leva uma pessoa a desenvolver a patologia, o que leva alguém a sair desse narcisismo saudável, normal, primário, de ideal de eu, para um transtorno de personalidade narcísica. Porque esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quando isso ocorre? Como isso ocorre? Por que se desenvolve o fenômeno narcisista? E é claro, é um questionamento legítimo e nós vamos encarar essa questão. Segundo a psicanálise, o narcisismo patológico surge de uma combinação de fatores estruturais e ambientais. Ele não aparece de repente, ninguém foi dormir de um jeito e acordou com transtorno de personalidade narcísica. Ele se consolida ao longo do desenvolvimento psíquico. Portanto, vai começar desde as fases mais tenras da vida. E temos que considerar alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento do transtorno de personalidade narcisista. Entre eles, falhas na constituição do eu, excesso de idealização ou negligência parental, muito importante isso, a criança usada como extensão narcísica dos seus pais, sem espaço para desenvolver o seu próprio desejo. Então imagina aquelas crianças que elas não conseguem nem falar direito o que querem, o que desejam para os pais. Toda a sua fala pode ser extremamente castrada, os pais podem simplesmente não tentar entender nada dos seus filhos e essa negligência educacional, parental pode provocar a aparição do transtorno de personalidade narcísica ao longo de sua vida. Quando os pais depositam extrema expectativa em seus filhos e quando os filhos falham, pode ser que eles sejam atacados, desprezados, xingados. Isso pode ser um fator que vai contribuir para uma pessoa que no futuro vai se sentir no direito de fazer isso também. Este vazio que ela vai ser implantado no seu coração por conta dessa falha de constituição do eu, essa pessoa pode querer preencher esse vazio tentando buscar a validação de todo mundo que não recebeu dos seus próprios pais, ou seja, não teve
o afeto, a validação, né, dos pais de maneira equilibrada e normal, agora começa a querer suprir este vazio utilizando pessoas para isso. Um outro fator, frustrações precoces intensas, experiências de abandono, rejeição ou violência psíquica, podemos estender também para as violências físicas. A criança se protege retraindo o investimento nos outros e reforçando um eu idealizado. É como se ela fosse se vingar ao longo da vida de tudo aquilo que ela sofreu. Então agora, porque foi abandonada, rejeitada ou sofreu algum tipo de violência, de abuso, agora ela não consegue entregar afeto para ninguém para não correr o risco da repetição dessas experiências ruins que ela teve na vida. Uma outra questão importante, superego rígido, exigência de perfeição, excesso de críticas ou expectativas irreais dos cuidadores vão fazer com que o sujeito passe a buscar validação externa constante. Então, ela não conseguiu dar conta, muito semelhante ao que a gente já veio falando aqui, no ponto 1, só que agora a gente vai lidar com isso de uma maneira muito afunilada. Pessoas que elas têm já objetivos traçados para os seus filhos e quando ela percebe que o filho ou a filha não está dando conta por suas características, nem toda criança vai ser boa em matemática, em português, em história, ela tem coisas que ela vai bem, tem coisas que ela não vai bem. Só que nas que ela não vai bem, muitas vezes ela vai sofrer muita pressão realmente. Muitos pais idealizam de fato, para a gente conectar com o item 1, idealizam um futuro para os seus filhos, dos quais talvez o futuro não tenha a menor inclinação para aquilo. Então, perceber as características de personalidade, gosto e desejo dos filhos é uma habilidade que os pais podem e devem desenvolver para que os seus filhos não sejam expostos a essa exigência de perfeição, extremamente criticados. Obviamente que um projeto de educação vai trazer responsabilização para os filhos são responsáveis por prestar atenção na aula, fazer a lição de casa, arrumar os brinquedos da casa. Ou seja, cada responsabilidade de acordo com o que ele compreende dentro da sua faixa etária, do seu desenvolvimento emocional, do seu desenvolvimento intelectivo. Agora, tem muitos pais que exigem prêmio Nobel de crianças de 5, 6 anos, 7 anos de idade. Né? Não é assim. Isso pode gerar frustração e um mecanismo de defesa no futuro se desdobrando num transtorno de personalidade narcísica. Um outro fator importante, excesso de gratificação inicial. Quando nunca é frustrado, isso é um outro lado agora, né? É o oposto do item anterior, o sujeito pode permanecer fixado em uma posição de onipotência. Sabe quando a criança ela não tem limites, tudo que ela quer ela pode fazer e muitas vezes os pais ficam assim parados, eles ficam quase catatônicos, eles não conseguem ter uma ação, não conseguem colocar limites, não conseguem dizer não para os seus filhos. A criança lá faz uma malcriação, bate em alguém, os pais ao invés de falar, não, isso não é certo, isso não pode fazer errado, vão dizer, olha que personalidade forte, olha isso aí sabe o que quer da vida, olha só como impõe os seus desejos. Puxa, fazendo um tipo de validação desse jeito, provavelmente está contribuindo para um narcisista, para alguém que vai desenvolver o transtorno de personalidade narcísica. Condições culturais e sociais, culturas de performance, aparência e competitividade reforçam a lógica narcisista. Nessa coisa de eu vou desenvolver o meu melhor em mim, para mim mesmo, não me importando muito com a opinião dos outros, o que importa são os meus resultados e todo esse pragmatismo, esse utilitarismo da vida pode reforçar esses fenômenos que desenvolvem ou que desencadeiam o transtorno de personalidade narcísica. E quando que isso vai ocorrer? Né? Qual a idade em que os primeiros sinais vão surgir segundo a psicanálise? Ali entre 3 e 6 anos, então estamos falando aqui já do final da fase anal para a fase fálica, para a fase do complexo de Édipo, para a fase do desenvolvimento das relações objetais na teoria freudiana. Então, nesta fase aqui, surgem traços de onipotência, a necessidade de ser o centro.
Isso é esperado, mas pode se cristalizar se não houver limites e frustrações adequadas. Olha que interessante. Se fala muito hoje a respeito do transtorno opositor desafiador, um fenômeno que tem sido observado nas escolas ou nas famílias, em outros espaços de artes ou mesmo de esportes, das crianças e adolescentes. Transtorno opositor desafiador é aquela criança que realmente desafia aqueles que estão tentando ensinar alguma coisa, ou aqueles que dizem não, ou os próprios pais. O pai não consegue e a mãe não consegue colocar limites, não consegue dizer não, a criança vai lá e desafia, briga, faz a famosa birra. E muitos pais não sabem nem como lidar com a birra de seus filhos. Então deixa assim, deixa fazer do jeito que quer. Ou seja, é nessa fase em que ela está aprendendo os limites das relações, o respeito, o espaço do outro. Se esse respeito e espaço não é trabalhado, ela vai se sentir onipotente. Ela pode tudo e as pessoas podem e devem fazer o que ela quer. Ela não consegue entender que o outro tem vontade, que o outro tem também o seu próprio tempo, que o outro simplesmente não quer fazer e que precisa ser respeitado. Então, muitas crianças nessa fase que é bastante crítica, elas podem dar alguns sinais do que vai ser na vida no futuro. Na adolescência, é comum que ocorra a exacerbação narcísica. É extremamente comum, porque aqui há o retorno desta libido que se tornou latente logo após a fase do complexo de Édipo ou da fase fálica. Então aqui a libido retorna. Então é o trânsito social, os jovens, eles vão querer formar ali os seus grupos, se tornarem populares, muitos deles, querer mostrar o seu valor, mostrar o quanto eles são importantes, bons, para buscar esse pertencimento. Então é algo como o narcisismo primário retomando ali, o que não é patológico. O risco é quando essa fase não se transforma em maior investimento em relações objetais, amigos, amores ou projetos. Quando a pessoa ela entra, como diz os jovens, se acha, realmente quer ser o centro das atenções, ainda que só essas características, como a gente já esclareceu bem, não traduzem o transtorno de personalidade narcísica, mas podem ser sinais importantes a se observar. Se o jovem passa agora a descartar as relações com muita facilidade, querer usar as outras pessoas, muitas vezes magoando, chateando outras pessoas e se achando no direito de fazer isso. E também um outro sinal importante que pode ocorrer, agora sim, né, que isso vai ficando muito mais visível, é no início da vida adulta. É quando os sinais mais claros aparecem como patologia, especialmente nas relações afetivas, sociais e profissionais, onde o sujeito demonstra a incapacidade de lidar com frustrações, falta de empatia e necessidade excessiva de reconhecimento. Aqui no nosso desenho, nós vemos que as falhas, os fatores que contribuem para o desenvolvimento do transtorno de personalidade narcísica, eles atacam esse narcisismo estrutural. É no narcisismo estrutural, nessa sabotagem deste amor próprio, nessa hipervalorização deste amor próprio, em detrimento da valorização do outro, é que pode transformar o narcisismo estrutural, normal, saudável, num transtorno. Portanto, falhas na constituição do eu, frustrações precoces intensas, superego rígido e exigências de perfeição, excesso de gratificação, condições culturais e sociais atacam esse narcisismo primário, esse narcisismo estrutural, esse narcisismo que tem o ideal de eu. Então, quando isso distorce, isso se deforma por conta desses fatores, aí nós vamos ter provavelmente, claro que na experiência humana nada é gabaritado, é 100%, cada pessoa desenvolve de uma forma, mas em geral isso vai se redundar ali no transtorno de personalidade narcisista. E o narcisismo estrutural, sob ataque, especialmente na infância e adolescência, está muito mais suscetível para o aparecimento desse tipo de transtorno. Portanto, caros alunos,
Essa é a primeira parte da nossa aula sobre o narcisismo. Na segunda parte, vamos falar sobre a clínica. O narcisista procura ajuda terapêutica, mas também vamos falar sobre as vítimas do narcisista. O que acontece com elas? Porque elas realmente são seduzidas a se relacionar com o narcisista. Tudo isso vamos compreender na segunda parte da aula. Em breve vai estar à sua disposição aqui no nosso canal do Espaço Bela Vita. Então já fica meu convite para se inscrever aqui no nosso canal, caso não tenha feito, ativar o sino das notificações e, é claro, mandar aqui a sua curtida. Nos vemos em breve, bons estudos e até breve, se Deus assim quiser.